porém no seu capítulo 37 esta noite. Isaías, capítulo 37, vamos ler os 13 primeiros versículos do capítulo. Amém, queridos? Amém. Isaías 37, do 1º ao 13º, dizem assim: E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. E enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para os dar à luz. Porventura, o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso amo. Assim diz o Senhor: Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e fá-lo-ei cair morto à espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-a totalmente. E escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? Amém? Muito bem. Sem sombra de dúvida, esta história de Senaqueribe e Ezequias é uma das mais conhecidas em toda a extensão da palavra de Deus. A carta que Senaqueribe enviou para Ezequias é muito usada, inclusive, para fazerem-se campanhas em que se escreve uma carta para o Senhor, acreditando-se na grandeza de Deus em resolução de problemas, ou para justificar-se ou pedir socorro ao Senhor diante de alguns momentos que a situação torna-se difícil. Ezequias assumiu o reinado de Judá com 25 anos de idade somente. Ele era filho de Acás. O seu pai não foi um bom rei. Mas Ezequias, quando assumiu, ele buscou consertar-se com Deus. Buscou limpar o templo,
fazer um reparo do que fosse necessário, tanto no aspecto da construção, como principalmente no aspecto espiritual. Ele voltou a dar atenção às festas solenes, que eram inclusive ordenanças de Deus ao seu povo. Ele fez uma boa reforma, e após esta reforma, em que ele ajustou as coisas, convidando o povo à responsabilidade, a novamente adoração ao Senhor, a consciência do que Deus tinha com eles, Ezequias celebrou a Páscoa, que era a festa mais importante na época para o povo de Deus, porque ela testificava a libertação do povo do Egito e a formação deles como uma nação livre, e a instituição das leis, normas e regras da época que precisavam ser observadas e que identificavam a comunhão deles com Deus. Aí, após esta grande festa, todas as vezes, meus irmãos, que nós nos prontificarmos a fazer o melhor para Deus, nós vamos passar por algumas situações difíceis, que elas inclusive vão confrontar aquela situação, e não passam de armas do adversário para confundir a sua cabeça, desanimá-lo e dizer a você: olha, não valeu tanto a pena, ou não vale a pena estar lutando para estar fiel ao Senhor. São armas do mal. E Deus permite também para provar a nossa fé, para nos motivar a acreditarmos que, estando com o Senhor, não somos isentos de dificuldades. Porém, estando com o Senhor, Ele nos dá condições de passarmos pelas dificuldades e rompermos do outro lado e sermos vitoriosos. Deus nos dá condições de superação, nos dá presença de Espírito, nos mostra como nós somos fortes o suficiente para lutarmos e pelejarmos, inclusive nos dias atuais, pela nossa fé, pela nossa crença, por aquilo que temos como objetivo, que é alcançarmos os céus. Ezequias, ele passaria por um momento muito difícil. Em todo o seu período de reinado, Ezequias e outros reis antecessores e depois sucessores ao trono de Judá passaram por dificuldades, sim. Mas como essa do profeta do rei Ezequias, ela marcou época. Algumas das nossas lutas, elas marcam épocas na nossa vida. Elas nos deixam referências. Elas nos deixam marcas. E marcas que são boas. Porque através do Espírito de Deus, nós conseguimos transformar o que parecia ser mal em bem. O Senhor nos faz enxergar o que tinha conosco ali. Então, esta guerra, ela marcou época em Judá. E as coisas passaram a ser diferentes a partir daquele momento. Senaqueribe era um homem mau. Dominava a Síria, o império mundial da época, e as nações todas estavam tornando-se escravas dele. Era um homem orgulhoso, não media esforços para praticar a maldade, e ele não conseguia se conformar com uma atitude que, no momento em que Ezequias procurou consertar-se com Deus, ele tomou, que foi romper uma aliança que o seu pai havia feito com a Síria. Ele não admitiu isso. Na mente dele, ele estava perdendo. E todas as outras nações, uma vez tornando-se escravas daquele grande império, como poderia
Ezequias tomar aquela determinada atitude. A condição de Ezequias tornou-se bem constrangedora e, acima de tudo, delicada. Era um momento que precisavam enfrentar com consciência, segurança, estabilidade emocional e convicção de que o Senhor era com eles. Algumas atitudes Ezequias tomou para, inclusive, aplacar aquele instante. Primeiro, ele tomou as devidas ações necessárias para se precaver. Bloqueou as fontes de água, para que Jerusalém não ficasse sem água. Construiu um bom arsenal de armas, para que num determinado momento, se necessário, ele tivesse condições de batalha. Enviou alguns tesouros para Senaqueribe, para acalmá-lo, mas tudo isso não foi o suficiente. Deus, ele nos dá oportunidade de fazermos o que é possível. O impossível faz o Senhor. Ele nos dá a oportunidade de, com as nossas poucas armas, participarmos da conquista. Ele nos dá sabedoria, prudência. Em alguns momentos, ele nos ensina a cedermos um pouquinho, a concordarmos aparentemente com alguém que está errado, mas para, de uma certa maneira, ganharmos tempo e buscarmos do Senhor novas estratégias para a batalha. Deus sabe como trabalhar. E quando nós entramos debaixo da nuvem, como nós falamos, ou debaixo do manto, nós vamos estar aptos, para a batalha. Ezequias fez a parte dele. Muitas vezes nós transformamos as nossas lutas e passamos a enxergá-las somente espiritualmente falando. É claro que isso é primordial. Mas nem todas as coisas são armas do mal para nos tragar. Quando nós procuramos administrar isso de uma maneira correta, nós enxergamos Deus em alguns detalhes. E o que parece ser mal, ele vai transformando em bem. Talvez hoje pode ser um momento em que Deus está te convidando a ceder um pouquinho, a estar mais silencioso, a pedir ao Senhor armas para envergonhar o seu inimigo. Senaqueribe, ele era petulante, uma pessoa arrogante, e ele estava determinado a conquistar o povo do Senhor. Só que Ezequias fez a parte dele. Ele fechou as brechas. Ele colocou-se em posição para receber vitória. Às vezes nós colocamos tudo de forma espiritual e não mudamos atitudes que precisam somar espiritualmente falando. Nós não cuidamos dos nossos lábios, eles passam a falar demais. Não cuidamos dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos pés, das nossas mãos. Não deixamos o nosso pensamento saudável com Deus, porque Ele conhece inclusive os pensamentos. Ezequias, ele fez a parte dele. Independente da determinação que havia no coração de Senaqueribe, de tomar a cidade, de todo jeito. Ezequias mostrou confiança no Senhor, não se desesperou antecipadamente, não procurou sofrer antes da hora,
buscou alguns recursos possíveis para batalhar. Quando as coisas se tornaram impossíveis, aí ele permitiu que Deus trabalhasse. Mas agora, era hora dele participar. Deus está nos convidando para participar, irmão. Com as nossas condições, que podem ser simples, pequenas demais diante do inimigo. Davi, ele participou da queda do Golias. Quando Saul colocou nele armas, ele se sentiu todo desengonçado, como diz o mineiro, todo marmotado. E ele diz assim, não, isso eu não quero. Eu vou ao ribeiro, ali eu tomo algumas pedras, porque eram as armas que ele estava habituado a usar. E com estas 5 pedrinhas eu vou vencer o gigante. E perto do gigante, aí ele usou o que é a arma espiritual. Tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Mas existem crentes que tudo ele associa ao adversário, dá o maior ibope para ele. E tudo põe o nome dele no meio. Fala mais o nome dele do que o nome do Senhor. Olha, minha avó serviu ao Senhor por muitos anos, em média 70 anos. E uma das coisas que ela deixou para nós, como um legado espiritual, é não dizer o nome do adversário, só quando for necessário expulsá-lo. Ela não dizia de jeito nenhum. E nem de forma assim meia zombando, me fugiu um termo. O de lá de baixo, o cão, não. Minha avó não dizia de forma alguma. Agora, quando ele tentava vir com as armas, se manifestar, ela levantava a mão e dizia, no nome de Jesus eu te expulso. Ainda não era hora de Ezequias usar as armas que precisava espiritualmente falando. As estratégias de Deus eram silenciosas e surpreendentes. Então ele não tocou buzina para o adversário saber. Não dê munição ao teu inimigo. Agora eu vou usar o nome dele. Não dê munição ao diabo. Guarde reservadamente tudo que Deus te disser. E na hora certa use para a glória do nome do Senhor. Não se sinta inferior, porque de alguma maneira possa parecer que você está perdendo ou cedendo às pressões. Vai até o último momento possível do lado humano, porque o impossível só o Senhor pode fazer, e aí Ele vai fazer. Ele não acalmou. Aí ele sitiou Laquis com o seu exército e começou a afrontar Ezequias, o seu exército e principalmente ao nosso Deus. Afrontar. Atacar de frente. Injuriar. Ofender. Causar mal-estar, ofender lançando de forma pública um insulto, ultrajar uma pessoa, envergonhá-la demasiadamente, colocá-la numa condição ridicularizada, duvidar do seu potencial de defesa. São atitudes que pessoas com deformidade no caráter usam. Muito feio afrontar. Muito feio envergonhar. Muito feio insultar alguém.
constrangê-lo diante, inclusive, dos seus liderados, porque Ezequias era um rei. Os chefes do seu exército, que foram ver o que estava acontecendo com as afrontas, inclusive tentaram aplacar a ira de Rabsaque, pedindo para ele: olha, fale numa língua aí que só nós possamos entender, mas aí que ele falava mais alto, numa língua que todo o povo poderia entender. A intenção era desmoralizar Ezequias com o povo que ele liderava. Era causar uma divisão entre o povo, para que o povo convencesse ou abrisse as portas para eles entrarem sem sequer haver uma guerra, e mostrasse com isso toda a incompetência administrativa de Ezequias e toda a incompetência de gerirem ali uma batalha e lançarem o desafio de estarem aptos a estarem enfrentando. Essa era a forma maldosa de Senaqueribe agir. Que Deus nos guarde de tomarmos atitudes como essas. Que Deus nos guarde, que preserve em nós a mansidão do caráter de Cristo, que não nos deixa de forma alguma tomar algumas atitudes que são rasas. Me perdoe, meus queridos, me dê licença aqui, William. Não estou desrespeitando a congregação que você preside. Amém. Canta e dá graça. Ele quis usar as armas mais chulas possíveis para causar um mal-estar no meio do povo. Já te aconteceu isso, irmão? Às vezes, no meio de algumas famílias, existem pessoas assim. Até mesmo na família de Cristo, que somos nós, igreja. Alguns que não se permitem serem moldados pelo Senhor e que continuam com alguns vestígios do velho homem e que tomam atitudes como este homem tomou. Só que ele esqueceu-se também que uma coisa era afrontar Ezequias, o homem humano, apesar de ser rei. E a Bíblia diz que nós devemos honrar quem o Senhor colocou em posição que deve ser honrado. Ele afrontou ao Senhor Deus que o povo servia. Porque as outras nações, elas cada uma tinham o seu Deus. E elas recorreram a esse Deus da forma deles. E nenhum pôde socorrê-lo. Então ele nivelou o Criador dos céus e da terra como um mais desses deuses. Incrédulo. Perdido. Uma das mensagens mais lindas de Isaías, quando ele começa, está no 34, ele diz assim: venham nações e ouçam o que Deus tem para falar. Era uma outra profecia, para uma outra condição. Mas ele diz assim: a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo quanto nele há, ouçam o que o Senhor tem a dizer. Louvado seja o nome do Senhor. O salmo que o meu colega leu aqui, o nosso irmão leu, como devocional, é o Salmo 24. Ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Aí ele diz assim: abram as portas para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amante da minha.
Aleluia. Provavelmente Senaqueribe não sabia com quem lidava. Quando Isaías começou o seu livro, em que o Senhor avisou: eu vou dar um puxão de orelha e uma oportunidade, e dizer a eles: por mais pecadores que sejam, ainda existe solução. O versículo 3 do primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, também. Os versículos 1 e o versículo 2. Isaías diz assim: ouçam terra, e tudo que há em volta. Ele convida a terra e a natureza para ser testemunha do que Deus iria dizer. Provavelmente Senaqueribe não tinha ouvido falar isso, ou estava tão cego, tão endemoniado, que não tinha noção do que estava fazendo. Por isso que ele tomava estas atitudes rasas, de afrontar publicamente ao rei, tentando com isso jogar o povo contra ele, e humilhar o Senhor Deus que aquele povo servia. Ele foi. Colocar Ezequias contra a parede. Aí Ezequias viu que uma decisão um pouco mais forte, e ele enxergou que agora era hora de entrar com o lado espiritual, que agora era hora dele pedir a Deus que desse a ele uma resposta espiritual para ele tomar atitude, porque ele não sabia se rendia-se, se fazia uma aliança ou pedia ajuda ao Egito, se ficava firme, calado ou se lutava. Acuado. Tem crente acuado aqui esta noite, mas Deus está te dizendo que vai te mostrar o caminho. Amém. Acuado. Tudo que havia como possibilidade a ele, humanamente falando, ele já tinha usado todas as armas, mas o homem continuava mal. Então Ezequias vestiu-se como era hábito na época, testificando humilhação e mostrando que agora ele recorria ao Senhor de forma humilde, não colocando Deus contra a parede, não usando aquelas afrontas para afrontar ao Senhor ou para mostrar ao Senhor. Ele foi com humildade, com confiança, pedir ao Senhor uma solução. Aí ele diz assim: olha, vocês que estão aqui me ajudando no exército, corram lá, eu vou subir ao templo. O melhor lugar para nós termos resposta de Deus é a casa do Senhor. Por isso que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ana recebeu vitória, porque enquanto Penina, os filhos de Penina, Eucana e até mesmo o próprio sacerdote Eli, talvez dormiam o soninho depois do almoço, Ana foi ao templo, dobrou o joelho e disse: só levanto daqui quando Deus me der vitória, ou quando Deus me responder. Você está no melhor local que havia para estarmos nesse momento, a casa do Senhor. A casa do Senhor, que ele disse para Salomão: este local será chamado casa de oração. Orar é conversar com Deus, é pedir a Ele providência. Ezequias foi ao lugar certo. Quantas vezes nós vamos buscar solução no lugar errado? Nos desesperamos, vamos à casa de um irmão, vamos a um outro qualquer local e nos esquecemos de buscar o socorro na casa do Senhor. Ezequias foi à casa de Deus.
provavelmente dobrou o joelho para orar, ou ficou lá com as suas vestes, testificando humildade, e disse aos seus ajudantes: corram lá e busquem o profeta Isaías, para que ele interceda por nós, e Deus dos céus nos dê vitória. Havia uma conotação importante, interessante, em relação aos profetas no Antigo Testamento, principalmente o profeta mor Isaías. Coisa linda. Eu tenho certeza que um dia eu vou ver Isaías. E eu quero dar um abraço nele, e dizer: você é corajoso. Porque o que mais nós aprendemos com Isaías é Deus trabalhar a longuíssimo prazo. Por isso que é insuportável um crente que ouve uma promessa de manhã e quando Deus não realiza à noite, ele começa a blasfemar, questionar, falar mal de quem Deus usou ou da palavra que foi lida. Isaías, 700 anos antes de Jesus sequer ter nascido, ele disse: vai nascer, vai morrer, vai subir ao céu e depois volta e leva o povo para estar com ele. Isaías! Aleluia! Talvez Ezequias disse assim: agora eu estou tão aflito. Na hora que nós estamos aflitos demais, faltam-nos palavras. Ele disse assim: diga lá que agora é dia de angústia. Angústia é um sentimento horrível. Ele rouba o apetite. Ele rouba o apetite. Ainda bem que a gente não sente, né? Você viu? Rouba o apetite. Tira a presença de espírito. Ele faz a pessoa tornar-se no que não é, causa enfermidades, inclusive físicas, sem contar a enfermidade na alma que ele provoca. É como um comichão, uma angústia. Ele tira o sono, ela tira o sono, a pessoa angustiada, e ele diz assim: olha, é dia de angústia e de vitupério, sofrimento ao extremo. Afronta ao extremo. Desespero. Um hino na harpa diz assim: vituperado e flagelado, Jesus sofreu o meu pecado. 182. Jesus no Getsemane foi levado com angústia extrema, dor, injustiça e tudo que pode estar errado. Jesus foi levado à cruz, mas foi ali que Isaías disse: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ezequias diz assim: diga lá ao profeta que nós nos encontramos sem nenhuma solução aparente. Eu não consigo raciocinar. Uma pessoa angustiada não consegue raciocinar. Por isso que tem hora que em determinadas notícias que você recebe, o melhor é ficar calado, deixar passar aquele momento, depois você vai conseguir raciocinar e até pode descobrir que é um copo d'água e não um mar inteiro. Porque a angústia te faz enxergar, vira uma verdadeira hipérbole a aplicação do seu problema no seu interior. A angústia provoca isso. Ezequias disse assim: olha, o dia é de angústia, vitupério, blasfêmias, questionamento, questionam a minha comunhão com Deus e o Deus que eu creio. Está sendo colocado em jogo isso, profeta. É muito sério.
Quando eu era criança, não faz muito tempo, viu, irmão? Não é, Vasti? A Vasti, ela ensinava para as crianças lá na outra congregação. Onde está o seu Deus? Onde Ele está? É lindo o louvor. Disseram isso para Ezequias. Onde está seu Deus? Olha aí, ó. Nós subimos no lugar mais alto, na divisa do muro da cidade. Você já tomou as atitudes, mas o seu Deus não fez nada conosco. Nós estamos aqui, olha, queremos e vamos entrar. Ezequias foi lá e disse, olha, diga ao profeta que a situação aqui está difícil. Os filhos estão para nascer e nós não temos força. Olha que coisa linda. É a poesia que faz isso. Olha, pergunte ao profeta Isaías se o Senhor Deus tem ouvido estas palavras. Ezequias sentiu-se confrontado. A fé dele chegou ao limite. Agora era crer ou crer. Sempre tem alguém que o Senhor levanta para nos ajudar num determinado momento. A primazia do Espírito de Deus, o nosso Isaías Mor. Mas sempre tem alguém que o Senhor levanta. Tu não estás só. Não. Tu não estás só. E quando Deus quer usar alguém, Ele tem diversas formas de falar conosco. Ele tem diversas maneiras de falar conosco. Lá em São Paulo tem uma rua que chama Rua Direita, né? As outras devem ser tortas, porque ela é a Rua Direita. Eu tenho um colega, ele prega também. Ele vinha meio que angustiado na Rua Direita, com algumas situações que ele estava passando. De repente, no meio de milhares e milhares de pessoas que passam ali diariamente, é um centro comercial e até mesmo financeiro da cidade. E nós falamos de São Paulo. Uma irmã segurou a camiseta dele e disse 2 ou 3 palavras. O Senhor respondeu aquele momento dele. Sempre há alguém para interceder por nós. Sempre há alguém com o ombro amigo que Deus levanta para os momentos mais difíceis. E outra coisa, agora também o profeta Isaías deve ter ficado feliz. Porque até então, em muitos momentos, ele foi ignorado. Em muitos momentos. Deus prepara situações para você também ser visto. Deus às vezes permite estas dificuldades para nós enxergarmos quem está do nosso lado e que pode ser um verdadeiro canal de bênção para nós, ou para nós recorrermos a Ele. É muito sério isso. Corra lá, diga a Ele para fazer uma oração a Deus, para o Senhor Deus nos socorrer. E quando Isaías foi procurado, ele deve ter ficado muito feliz. Acho que ele disse, lembraram de mim. Lembraram de mim. Isaías foi procurado, ele diz assim, diga lá a Ezequias, para ele permanecer calmo, porque o Senhor Deus vai colocar um espírito de espanto neles. Eles vão ouvir um rumor e voltarão naturalmente para a sua terra e cairão à espada. Essa foi a resposta
que o Senhor Deus mandou Isaías transmitir a Ezequias. Foi a primeira resposta. Você pensa que Senaqueribe acalmou? Piorou. Aí ele estava batalhando num outro lugar, encontrou-se com Rabsaque e disse assim: olha, diga lá a esse tal reizinho Ezequias, o Deus que ele serve não vai poder socorrê-lo. Olha o que tem acontecido com as outras nações que acreditam nos deuses que servem. Era para desencorajar Ezequias, para causar dentro dele temor e angústia ainda maior, e fazê-lo acreditar que talvez o profeta não tinha dito aquilo da parte de Deus, porque nós queremos que Deus responda logo, faça rápido e que saiamos do problema. Aparentemente piorou. Ei! Deus complica, mas explica. Ei! A primeira palavra veio de Deus. A primeira palavra que ele disse, olha, diga lá, o Senhor colocará um espírito neles de temor, de espanto, e vai fazê-los voltar para a própria terra, e lá serão mortos à espada. O homem não ouviu, mas ele piorou. Se nós olharmos do 8 até o 13, ele disse assim: não te engane com essa palavra que Isaías está te dizendo. Não confie nela, não. Dizendo que Jerusalém não vai ser entregue à mão da Síria. Vai ser entregue sim. Ei, Deus está provando a sua fé. A primeira palavra do Senhor é a palavra que prevalece. Alguns versos anteriores, no capítulo 34 também, que eu estava lendo, diz assim: buscai no livro e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou. E outras mais palavras que existem. No 43, o Senhor diz assim: Isaías, antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém consegue escapar-se das minhas mãos. Isaías, operando eu, quem vai impedir? Não tenha medo de Senaqueribe. Ele ouviu dizer que Deus vai te dar vitória, que ele vai ser morto à espada, está esperneando. Deus está permitindo, a sua fé está sendo provada, mas o Senhor te garante vitória até o fim. Fique com a primeira palavra que Deus tem te dado. O Senhor te disse que é ano de vitória. Aconteça o que acontecer, primordialmente prevalece a palavra do Senhor. É ano, é tempo de vitória. Haja o que houver, venha o que vier, Deus está comigo. Na tribulação, na perseguição, Ele é meu amigo, não me deixa só. De mim tem dó, é o meu Salvador. Assim nós já cantamos. Aleluia. O culto iniciou-se com o grupo de louvor. É assim que dizem aqui, sim. Com o grupo de louvor, dizendo: como o rei Davi, quero te adorar. Quantas vezes você pensa que Davi adorou e as coisas estavam bem? A minoria.
tirou forças lá de dentro para adorar ao Senhor. Saul endemoniado. Camândio de que Rebanobi, meu Jesus. Saul endemoniado. E ele, uma harpa toca Davi em louvor ao Senhor. Tocando a harpa. O inimigo esperneando. E Davi tocando. Em adoração, eu me rendo a ti. Ande que mou e da boi de revassamandiosia. Não se desespere. Ele vai espernear, ficar furioso, a afronta vai ser ainda maior, mas fique com a primeira palavra que o Senhor disse: um espírito de espanto e temor virá sobre eles, na terra deles eles vão morrer, nem dentro da sua terra vai morrer o inimigo, vai voltar para a terra dele de onde saiu e lá vai morrer, mas a tua vitória é garantida no nome de Jesus. Aleluia! Fica em pé aí, meu irmão. Aleluia. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Esse negócio vai para a internet, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Mas eu vou mandar um beijo no coração do meu primo. Um abraço para ele, que está lá em Belo Horizonte. Está aí, meu querido. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Ele chama César. Faz alguns anos que eu não o vejo. Mas eu não esqueci dele, da participação dele na minha vida. Vou revê-lo. Amo ele em Jesus Cristo, como todos os outros meus parentes, meus primos. Mas esse é especial. Amém, meu querido? Você crê na sua bênção? Eu também, William. Ele disse um eu creio tão forte, né? Você crê na sua bênção? Sai aí do seu lugar. E vem aqui à frente, se esta é a sua maneira de demonstração, ou a forma que você colocou no coração, assentou no coração, em estar na congregação hoje, vem, meu querido, nós queremos orar por você e o Senhor te garante vitória. Aleluia. Louvado seja o Senhor.